Gravando. Bom, pessoal, a gente vai estar falando hoje de um tema que eu acredito ser o grande tema da humanidade: relacionamentos. Seja ele afetivo, intrapessoal, relacionamento com você mesmo, ou relacionamento com os outros, que a gente chama de relacionamento intersocial mesmo. Mas vamos falar sobre a ótica do Eneagrama. Eneagrama da antropologia filosófica, que não enxerga um ser como um simples conjunto de comportamento dado o nome de personalidade. Não. É um pouco mais profundo. Também, obviamente, visualizamos dentro do Eneagrama a parte do comportamento, que é aquilo que o ser humano expressa, coloca para fora. Chamamos isso de comportamento. Cada criança que nasce, evidentemente, não nasce com um comportamento ou com um conjunto de comportamentos chamado personalidade. Obviamente que não nasce, mas nasce sim, com a sua essência, que chamamos dentro do Eneagrama antropológico de energia matriz. A energia que gerou, na sua essência, aquela vida que está nascendo. Então, com essa essência, que ela é permanente durante toda a nossa existência na Terra, esse ser chamado ser humano nasce. E o que acontece quando ele entra em contato com o mundo, com a Terra, com a sua família, com os seus amigos? Ele vai adquirindo o que chamamos de comportamentos. Porém, esses comportamentos, eles são adequados na mesma proporção dos seus medos, das suas culpas, daquilo que ele mais deseja, que pode ser o amor do outro, a proteção do outro, a presença do outro. E com esse passar de caminhada, com esse crescimento, aquele ser que nasceu genuinamente, fruto de uma matriz geradora chamada essência, vai tomando outros formatos. E o que o outro vê nessa pessoa é fruto desses formatos que chamamos de comportamento, onde a soma desses comportamentos muitas das vezes rotulamos o outro com o que chamamos de personalidade. Como o personagem é visto, como esse personagem, fruto de uma aglomeração de comportamento, é visto pelo outro. Na antropologia filosófica, no eneagrama dos nossos antepassados, o que mais nos interessa não é verificar os instintos do outro, o tipo de comportamento do outro e qual tipo de comportamento ele deve adquirir para conseguir na vida aquilo que ele quer. Esse não é o foco do eneagrama antropológico, mas sim que aquela pessoa tenha um encontro genuíno com aquela energia que o fez, com aquela energia que o criou, lá no que chamamos de energia de luz, onde a ciência não sabe explicar, tampouco eu saberia, e tampouco você saberia. Nós temos as nossas crenças, uns acreditam que antes da concepção aqui na Terra, estávamos em algum lugar sendo cuidados por Deus, outros que antes dessa concepção estávamos não formados, éramos pura energia em contato com todo o cosmos. Não importa o que você acredita. O que importa é que antes do momento em que o óvulo se encontra com o espermatozoide, ali produz o início da vida humana dentro do útero materno, antes disso, não sabemos. É tudo especulação e é um campo que chamamos de não tangível, porque cada um crê naquilo que crê. Assim como depois que morremos, muitas são as crenças de cada um e devem ser assim respeitadas. O eneagrama trata da vida do ser humano no momento presente em que ele está vivo, vivendo, podendo atuar, podendo amplificar as suas energias e a sua essência no maior dos seus dons. E cada um de nós temos um dom específico, um espaço no universo a ser ocupado por nós. Então não precisamos mais nos preocupar em querer ser como o outro ou ser o outro, mas sim
nos aprofundar em quem somos nós, para a partir desse princípio inicial, conseguimos amplificar o melhor de nós, ou a nossa melhor versão, enquanto matéria, enquanto energia, e aí estamos falando de essência. Então, entendendo um pouco a diferença de comportamento, personalidade e essência, eu vou contar uma história para vocês. Certa vez, em um jardim, que poderia ser qualquer jardim, tinha muitas árvores frutíferas e também tinham muitas árvores que davam flores, roseiras maravilhosas. E tinha uma árvore entre todas essas árvores que se sentia muito triste. E ela perguntava para a macieira: quando eu vou conseguir dar uma maçã? E a macieira respondia para ela: tenha pensamento positivo, acredita. Na próxima estação você vai dar maçã. E ela fazia força no pensamento, ela queria de qualquer maneira dar maçã. E não conseguia. E ela se voltou para a roseira e fez a mesma pergunta: quando eu consigo dar uma flor tão linda quanto a tua? E a roseira disse: não se preocupa, relaxa. Deixa que as coisas aconteçam e em breve você terá lindas rosas. E em breve nunca chegava, porque ela nunca conseguia também dar rosa. Até que em uma noite chegou um animal mais sábio da floresta. Chegou uma coruja. E olhou para ela e disse: que te preocupas? E ela: eu não consigo dar maçã. E tampouco consegui dar rosa. E esse animal sábio disse para ela: olhe o seu interior, observe o seu interior e veja quem de verdade tu és. E lá foi embora o animal sábio da floresta. A linda coruja partiu voando e deixou aquela pequena árvore ainda com uma pergunta: como eu vou conseguir observar o meu interior e entender quem sou eu? Nesse momento, ela parou de perguntar à macieira ou à roseira como fazer para ser elas. Nesse momento, ela deixou de querer ser uma macieira ou uma roseira. E ela passou a pensar intimamente com ela. E ela descobriu que era ela, que na verdade, aquela pequena árvore ainda seria um grande carvalho. Ou seja, uma árvore enorme, com madeira fabulosa, que tinha como principal dom trazer a sombra para todo aquele jardim, para milhares de pássaros e animais, que poderia, em seus galhos frondosos, ser o ninho perfeito para que nova vida florescesse. E quando ela descobriu quem ela era de verdade, ela passou a se amar e a ser grata por ela ser quem ela é, mesmo ainda não vendo quem ela é. E foi assim que esse jardim, que, como eu disse no início, poderia ser qualquer um, entrou em harmonia e em equilíbrio. E de verdade, a paz ali reinou. Esse jardim podemos comparar com a nossa casa terra, onde certamente todos nós, seres humanos, temos a nossa função aqui nesse momento, o que chamamos de missão. E a partir de descobrirmos quem somos, fica tão mais fácil encontrar a nossa missão, o nosso ideal de vida, o nosso propósito de vida. Isso é eneagrama antropológico. Fazer com que o ser humano consiga observar, ser o seu observador interno, perceber quem de fato é, chamamos isso de essência. Com isso, o nosso maior e melhor dom, na verdade o único dom, desperta. Despertando esse dom, a nossa consciência se amplifica e saímos de um estado de consciência alterado, onde a fala do nosso ego nos obrigava a querer ser a macieira ou a roseira, mas é impossível, fazendo com que a gente se sinta frustrado. A frustração gera uma coisa chamada irritabilidade. Estamos irritados com o outro, irritados conosco, irritados com o mundo. Culpamos os outros
enquanto que, na verdade, o que sentimos é uma frustração por não saber de fato quem somos. Diante de toda essa jornada da vida, que adquirimos tantos comportamentos, a grande maioria vindo de programação externa. É tão raro quando a gente consegue escolher de fato aquilo que a gente quer, porque vem do nosso ser, vem da nossa essência, o nosso querer, que acabamos escolhendo o que acreditamos ter que escolher, e não o que queremos escolher. Então, o Enneagrama da antropologia faz com que você desperte para primeiro perceber quem é, e com isso aprender a escolher sobre o mais profundo do teu querer. Com isso, tantas competências de inteligência emocional são desenvolvidas sobre um comportamento de uma personalidade, características de personagens e não dessa essência que é única nessa vida. É a grande oportunidade que cada um de nós temos de desenvolver o maior dom dessa essência que hoje nos representa como ser humano. Então, nascemos com essa essência e vamos morrer com a mesma. A diferença é o quanto nós conhecemos quem somos e o quanto sabemos como fazer essa essência florescer. Essa é a segunda resposta que o Enneagrama da antropologia te dá. Uma vez que eu sei quem sou, onde eu estou? O que eu tenho feito com a minha vida? Quem tem feito as minhas escolhas? Quais são os medos circunstanciais que me obrigam a escolher, omitindo o meu verdadeiro querer? Atrás da minha fala, o que de verdade move? Qual medo tem movido as minhas atitudes, as minhas reações e o meu sentir? Muitas pessoas dizem assim, mas eu sinto assim. O sentir se confunde com as emoções que são impostas a nós, por a maioria das vezes, pelos personagens que criamos, fruto de medos e culpas. Isso o Enneagrama da antropologia faz com que você enxergue muito claramente. Os medos circunstanciais do momento presente da tua vida que tem te feito navegar sobre mares que você, na verdade, não quer. Então, dentro de um relacionamento, vamos trazer agora o relacionamento. No momento que você sabe quem você é e está envolvido em dar a sua melhor versão, a sua melhor energia, para que o seu dom seja amplificado, você de verdade deixa de querer controlar o outro, seja o seu colega de trabalho, seja o seu filho, o seu marido, porque simplesmente você é. Você não montou um personagem para que ele a ame, ou para que os seus amigos queiram a sua presença, ou para que pessoas queiram te proteger. O estado de vitimação, de reatividade, de ausência desaparece nesse ponto, fazendo com que o relacionamento, seja ele qual for, seja transparente, seja verdadeiro, tenha uma presença real e não um estado de superficialidade e aparência. Não mais o ego rege esse relacionamento, mas sim o seu ser. Não importa que o outro não esteja ainda nessa caminhada. O que importa é que um dentre esses que se relacionam esteja, basta de ser feliz. Dentre tantas outras respostas que o Enneagrama antropológico dá, essas três ele começa nessas três, mas muito mais respostas ele dará a você, sem dúvida nenhuma. E cada um vai poder sentir, em cada momento, os seus atos, as suas escolhas. Ou seja, o momento presente vai estar vivo para vocês, partindo do princípio que cada um sabe quem é, e sabe para que está aqui, e por que está aqui, e como escolher para que consiga navegar nos mares escolhidos por vocês. Então, o Enneagrama é, sim, uma geometria sagrada. Não uma partícula, um pedaço de uma estrela, mas o grande cosmos. Surgiu há mais de 6.000 anos, próximo ao Tibete,
em um lugar sagrado, porque não está no nosso mapa, chamado Shambhala, entre o Monte Tao do Tibete. E em respeito a essa sabedoria que não sabemos como chegou à Terra, mas sabemos que muda a vida, porque há mais de 20 anos eu trabalho com a Enneagrama da Antropologia, eu garanto para vocês. Se mudou a minha vida e a vida de tantas pessoas, pode mudar de vocês. Eu não tenho nenhuma dúvida. Desde, obviamente, que vocês queiram. Então, se vocês querem, entrem em contato com o Enneagrama da Antropologia Filosófica. Não percam mais tempo, não. Não percam. Não desperdicem 1 minuto do momento presente de vocês com baboseiras mais. Pensem em quanto tempo vocês desperdiçaram. É hora de parar. O Movimento Integra está à disposição de vocês para poder trazer esse conhecimento de uma devolutiva bastante profunda, onde, com certeza, essas 3 respostas e muito mais vão ser dadas a vocês através de vocês mesmos. Fica aí o convite e vamos prosseguir, falando cada dia mais sobre o Enneagrama, sobre temas diferentes. Hoje foi relacionamento. E agora, no final, eu vou deixar uma pergunta para vocês. Que tipo de relacionamento vocês querem ter na vida de vocês? Com presença, com transparência, que obviamente dará frutos de plenitude, ou com aparência e superficialidade, cujo fruto inevitavelmente é frustração? Pensem e a escolha de vocês. Fiquem em paz.